Podem sentar-se um instante. No Evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar a virtude da prudência. É a virtude mais parecida com a sabedoria. E Santo Tomás de Aquino vai dizer que essa virtude é a mãe de todas as outras. Quem não tem a virtude da prudência, no fundo, não tem nenhuma virtude, porque ela é a base de quase todas as virtudes humanas. Não é a base das virtudes teologais, mas é o fundamento das virtudes humanas. Em que consiste a prudência? Consiste em ter claro qual é a sua meta, aonde você quer chegar, o que você quer construir, qual é a vitória que você quer ter. E sabendo qual é a sua meta, escolher os meios necessários para alcançar esse fim. Jesus, ao dizer que nós temos que desapegar do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos e até da própria vida para segui-lo, talvez hoje não causa tanta estranheza escutar isso. Mas na época de Jesus, quem estava lá, aqueles judeus que estavam ali ouvindo Jesus, teve um grande choque. Quem é esse homem que está pedindo para desapegar do pai, da mãe, dos filhos? Está pedindo para amar mais a ele do que o pai e a mãe? Só Deus pode pedir uma coisa dessa. No fundo, o que Jesus está pedindo aqui é o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, acima até da própria vida. No fundo, é isso que Jesus está nos pedindo. Se a meta da nossa vida é a salvação, se a meta da vida cristã é a santidade, chegar ao céu, a vida eterna, o meio que nós temos para isso é o amor a Deus. Vamos conseguir esse fim, que é a nossa salvação, à medida que nós amamos a Deus. Então, as outras coisas perdem valor diante desse fim absoluto. Você pode até querer constituir uma boa família. Quem é pai aí tem que preocupar com a educação dos filhos, tem que preocupar com o que esse menino vai ser quando crescer. Quem é casado tem que preocupar em ter um bom casamento. Quem casou para dar certo. Mas o fim de tudo é a salvação. Para que educar bem os filhos? Não só para ser cidadão de bem. Depois disso vem a vida eterna. Para que lutar para ter um bom casamento e uma boa família? Ter a paz na família. O fim último é a salvação. Então, a gente às vezes chama de sucesso as coisas aqui na terra, mas o sucesso final é a vida eterna. Aquela palavra de Jesus que vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma? Então, o nosso fim último deve ser bem claro. A nossa última meta, aquilo que nós mais desejamos deve ser amar Deus acima de tudo. E as outras coisas são meios que Deus nos dá para poder chegar até Ele, para conseguir a nossa salvação. Aí na primeira leitura, o livro da sabedoria de Salomão, perto dos grandes filósofos antigos, dos filósofos pagãos, se a gente pega Aristóteles e Platão, os caras escreveram muita coisa inteligente, mas esse livro aqui supera, a sabedoria de Salomão supera a filosofia grega, supera tanta coisa que é inteligente, mas aqui parece ser mais, porque nos dá uma direção. Hoje, iniciando aí o mês da Bíblia, se nós pensamos que a nossa meta é a salvação, e quais são os meios que nós podemos usar para alcançar a salvação? Um dos grandes meios que Deus nos dá é a sua palavra. A palavra de Deus é um dos grandes meios para a gente saber qual é o caminho a seguir. Assim como ninguém constrói aí a torre sem antes fazer o projeto, ninguém começa a reforma da casa sem antes ter o dinheiro, você calcula bem o que vai fazer. Não dá para o pedreiro chegar lá e você falar: não sei o que vai fazer, faz o que você quiser aí. Tendo o projeto já é difícil fazer a reforma, quanto mais sem o projeto. Não dá para sair de casa, pegar o carro e não saber para onde está indo. Você pega seu carro, você sabe onde você quer chegar. Então, para chegar à salvação, nós temos aí esse grande meio, que é a palavra de Deus.
eu vejo os evangélicos com orgulho carregando a Bíblia debaixo do braço, e eu fico pensando, gerações e séculos de monges copiando a Bíblia, né? Os caras carregam a Bíblia debaixo do braço e com orgulho, e faz bem carregar, né? Mas eu fico pensando, para a gente ter uma Bíblia hoje, quantas pessoas tiveram que passar a vida copiando a Bíblia, né? E hoje é tão fácil, com uma diária, com o serviço de um dia já dá para comprar uma Bíblia, né? E ainda muitos que têm a Bíblia em casa e talvez nem abrem, nem lê. Aqui está um grande meio, você quer a salvação? Um dos grandes meios que Deus nos dá e que a igreja nos dá é a palavra de Deus, está acessível, né? Você pega aí o livro da sabedoria de Salomão, aqui tem muito mais inteligência do que em Aristóteles, do que em Platão, né? Eu aconselho para quem às vezes tem dúvida de ateu, né? Ficar, se Deus existisse, não teria tanta maldade no mundo. Se Deus existe, por que Ele permite o sofrimento? Né? O conselho, pega o livro da sabedoria de Salomão, que é uma boa resposta, né? Dá umas boas pistas para entender o desígnio de Deus e o plano de Deus. E para quem é muito preguiçoso, né? Quem não gosta de ler, eu tenho uma boa notícia. Hoje você leu a metade de um livro da Bíblia, né? A segunda leitura, a carta de São Paulo a Filemon, é a metade de um livro. Aqui a gente leu a metade, né? Quem quiser ler o livro inteiro, chega em casa fácil para dizer que leu um livro inteiro da Bíblia. É bonito ver essa segunda leitura, São Paulo com carinho, pedindo aí a libertação desse escravo. Ele escreve para o dono do escravo, Filemon, o escravo se chama Onésimo, e ele pede aí a libertação, pede para tratar como pessoa, né? Diz que é um filho para ele. Se o Filemon deve alguma coisa a ele pela caridade, então que não seja forçado a sua bondade, mas que seja espontânea. É muito bonito pensar São Paulo aí já velhinho, quase morrendo, mas com tanto carinho, com tanta ternura, e nós possamos, né, pegar a palavra de Deus e usá-la como bússola, usá-la como GPS, nesse caminho que nós queremos trilhar, que é chegar até Deus, que é alcançar a santidade, que é ter esse amor por Deus acima das outras coisas. E se tiver esse amor a Deus acima das outras coisas, o nosso amor humano também vai ser mais puro, né? O amor dos pais pelos filhos, o amor de esposa a esposa, né? Por que colocar Deus em primeiro? Porque o amor a Deus purifica também o amor humano, né? São Paulo aí com essa carta, eu acho que ele adiantou muito antes a abolição da escravatura. Com essa carta aí de carinho, pedindo a libertação, ele deu um passo que no mundo antigo não era pensado, né? De liberdade, de respeito, de respeito à pessoa humana, que era impensável na época dele. Então, que nós possamos, né, fazer da palavra de Deus esse meio para alcançar a salvação. O sucesso não vem por acaso, o sucesso não é sorte, né? Quem tem um sucesso, ele escolheu os meios certos para alcançar aquilo que queria, né? Os meios humanos para, sei lá, terminar uma faculdade, ter um sucesso na empresa, mas que a gente possa querer ter o sucesso, o grande sucesso da nossa vida, que é chegar ao céu, né? Lá sim vai ser o verdadeiro sucesso. Às vezes a gente tem inteligência humana para tanta coisa, usar a nossa inteligência para conseguir o grande sucesso, que é a salvação que Deus já nos deu em Jesus Cristo, né? Se a salvação já foi nos dada, é preciso ter a prudência de não perder aquilo que nós já recebemos e usar os meios que Deus nos dá. Deus mesmo nos dá o caminho não é tão difícil assim, né? Que nós possamos usar a nossa inteligência e essa bússola que é a palavra de Deus para trilhar o caminho certo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.